Vamos falar sobre um dos momentos mais frustrantes no cultivo da flor de maio, a Schlumbergera truncata. A cena é clássica. A planta está cheia de botões, uma promessa de flores espetaculares, e do nada eles começam a cair. Fica aquele tapete de botões no chão. A grande pergunta é: por quê? Essa é a questão que deixa muita gente intrigada. A primeira impressão é de que algo deu errado no cultivo, que é uma falha. Mas, e se isso não for uma doença, nem um erro, mas uma ação calculada da própria planta? É exatamente isso que vamos entender agora. Certo. Então, vamos encarar esses botões no chão não como um problema, mas como um sintoma. É um sinal claro, uma mensagem que a planta está enviando sobre as condições ao redor dela. E o nome técnico para isso é abortamento floral. O mais importante aqui é entender o seguinte: não se trata de uma doença, é uma resposta fisiológica, um mecanismo de sobrevivência. A planta está, de fato, escolhendo descartar os botões para se proteger. A palavra-chave aqui é decisão. A planta faz uma leitura do ambiente. Se ela detecta qualquer tipo de instabilidade, ela conclui que o gasto de energia para produzir flores é um risco muito alto. É uma pura estratégia para garantir a própria sobrevivência em primeiro lugar. Tá, mas qual é o principal gatilho que leva a planta a tomar essa decisão? Bom, de longe, o fator número 1, a causa mais comum, é a sensibilidade extrema que a flor de maio tem à luz. E isso nos leva diretamente à regra mais importante de todas, a regra de ouro para garantir a floração. A partir do momento que os primeiros botões se formam, o vaso não pode mais ser movido. De jeito nenhum. Ele fica exatamente onde está. E o fascinante é entender a fisiologia por trás disso. Quando o vaso é movido, mesmo que seja só um pouquinho, o ângulo da luz que bate nas folhas muda. Para nós, isso é nada. Para a planta, é um sinal de alerta que dispara um estresse hormonal fortíssimo. A resposta dela é imediata. Ela corta o fluxo de seiva, ou seja, de nutrientes e energia, para os botões. Sem esse suprimento, eles não têm como se sustentar e acabam caindo. Agora, apesar da luz ser a causa principal, não é a única. Outros fatores podem piorar a situação ou até mesmo causar o problema sozinhos. Vamos ver como o ambiente e a nutrição entram nessa história. Existem duas coisas que a flor de maio simplesmente não tolera enquanto está com botões: mudança brusca de temperatura e falta d'água. Uma corrente de ar frio vinda de uma janela ou de um ar-condicionado funciona como um choque térmico. É mais um sinal de instabilidade para a planta. E a lógica da falta de água é bem direta. Flores são estruturas que exigem muita água para se manterem viçosas. Se a planta percebe que o substrato está seco por muito tempo, o cálculo é simples. Não haverá água suficiente para manter as flores. Então, para preservar a água em seus caules e folhas e assim sobreviver, ela sacrifica o investimento na floração. Por fim, a nutrição. O nitrogênio é essencial para o crescimento de folhas e caules. O problema é quando se usa um adubo rico em nitrogênio perto da época de floração. A planta recebe a mensagem errada. Ela entende que a ordem é crescer mais folhas. Toda a energia que deveria ir para os botões é desviada para a produção de novos ramos e os botões acabam caindo por falta de fósforo e potássio, que são os elementos-chave para a floração. Bem, depois de tudo isso, qual é a grande solução? A resposta cabe em uma única palavra: estabilidade. O segredo para ver essa planta florescer de forma espetacular é garantir um ambiente o mais constante e previsível possível. E aqui está o resumo do plano de ação. A partir do momento em que os botões aparecem, o vaso fica fixo. Ponto. A planta tem que ficar protegida de qualquer corrente de ar. A rega deve ser equilibrada, sem deixar o substrato secar por completo. E a adubação tem que ser específica para a floração. São passos simples, mas absolutamente essenciais. Então, a grande mudança de perspectiva é essa. A queda dos botões não significa que a planta é cheia de manias. Pelo contrário, mostra que ela é uma sobrevivente muito estratégica. A pergunta certa não é o que há de errado com a minha planta, mas sim, o ambiente que estou oferecendo é estável o suficiente para que ela se sinta segura para florescer? É uma boa reflexão.